Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então mais um dia de VED. E aquela obra que tava tendo ontem, vocês lembram dela? Ela continua aí. Então espero que dê tudo certo, mas enfim, né? Se rolar algum barulho, vocês sabem que é lá de fora. Como vocês viram pelo título, hoje eu vim falar sobre Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Eu recebi esse livro da Kozak Naif e faz parte da nova coleção Prosa do Mundo. Pessoalmente, eu gosto mais dessa daqui do que da antiga. Eu gostei desse tipo de fonte, da lombada, eu achei bem... Aliás, as lombadas, eu achei as lombadas lindas. Bom, esse livro foi escrito entre 1860 e 1863. E entre esses anos aconteceu uma mudança política muito grande na Rússia, que foi o fim da servidão, que é o regime em que a população servia aos grandes nobres e os donos de terra e tudo mais, como se fossem escravos, né? E a partir desse momento eles precisam ser trabalhadores, receber salário e tudo mais. Então é um momento de transição bastante grande para os donos de terras. E esse livro vai falar sobre donos de terras. A gente começa o livro conhecendo o Nikolai. A gente descobre que ele era filho de uma família um tanto rica, que era meio que para ser militar, mas teve problemas de saúde e acabou não sendo militar, casou com uma moça e tem um pedaço de terra ali, teve um filho. E ele tá esperando esse filho voltar, a gente ainda não sabe da onde e tal. Daí a gente descobre então que esse filho tá voltando da faculdade, que ele terminou a faculdade e tá voltando pra casa. Quando esse filho chega, a gente descobre que ele não voltou sozinho, ele veio na realidade com o Bazarov, que é um amigo dele. Aliás, o filho se chama Arkady. E ele voltou com o Bazarov, que é um amigo dele que vai ficar uns dias na casa com eles. E junto na casa mora também o tio, né, o irmão do Nikolai, tio do Arkady, que é o Pavel. Gente, aliás, deixa eu abrir um parênteses, eu tô falando os nomes como eles são lidos, eu não sei se eles são pronunciados exatamente assim, tá? Uma coisa então que a gente vai ver entre esses quatro personagens é um conflito bastante grande de gerações. Bazarov descreve o pai e o tio do Arkady como velhos românticos, excêntricos e arcaicos. Por outro lado, o Bazarov se diz nihilista. E eu vou ler que eu separei aqui para eles, né? O nihilismo são os nihilistas, no caso, são aquelas pessoas que consideram tudo de um ponto de vista crítico. Então esse é o conceito que eles estão usando aqui. O Arkady, ele tende a ser niilista porque ele está há muito tempo com o Bazarov, mas com o passar do tempo a gente vai vendo que não é exatamente assim. Ele é muito menos fervoroso que o Bazarov. E, enfim, o legal é que todas essas convicções dos personagens, eles vão sendo postos à prova em vários momentos do enredo. Bom, então eles estão ali, todos na casa. Todos eles são convidados para ir numa festa de uma cidade que fica perto. Os dois jovens acabam indo e eles acabam conhecendo uma mulher que eles acham super misteriosa e tal. E muitas coisas vão acontecer por ali. Eu não quero dizer muita coisa, porque senão acho que vai ser um pouco de spoiler. Mas boa parte do desenvolvimento da história vai ter relação com essa mulher. A gente vai conhecer também os pais do Bazarov. Ele vem de uma família que tem terras, mas que é um pouco mais simples e tem menos dinheiro, tem menos modos, digamos assim, modos entre muitas parênteses, né? Modos dentro daquela sociedade, daquele contexto, né? E eles vão pra lá depois de um tempo também. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o narrador vai até descrever os personagens, principalmente uma parte mais de aparência deles, mas boa parte do que a gente sabe dos personagens está na voz deles mesmos. Ou então alguém fala afirmando sua posição, ou eles nas discussões falam muito do que eles acham. E às vezes dois personagens se juntam para falar sobre uma outra pessoa, sobre o que eles acham daquela outra pessoa. Então boa parte da caracterização psicológica e, enfim, do jeito dos personagens não é descrito pelo narrador, é descrito pelos próprios personagens. Isso é uma coisa bastante interessante,
Porque é muito também da percepção. A gente sente que os dois mais velhos, por exemplo, são antiquados, não sei o que, porque é assim que os jovens veem eles, né? Imagino que eles não se vejam tão deslocados assim por si sós, eles só se veem deslocados também quando em comparação com esses jovens. Então é muito interessante como o autor constrói essa relação. Então esse livro aqui fala muito sobre o embate entre gerações, mas também entre os grupos. Então toda essa mudança de água, não tem mais servo, e daí ele tá tentando lidar ali na propriedade com isso, e como lidar com essas pessoas que estão ali. Pessoalmente eu achei muito interessante acompanhar os personagens por algum tempo e como essas convicções vão sendo ou não sendo respeitadas, né? Em algumas atitudes os personagens reforçam as convicções e em algumas outras eles contradizem as suas convicções, e eu acho isso bem interessante, essa coisa do que eles são, o que eles querem ser. Então, no fundo, são personagens muito complexos em vários sentidos, né? Eles são muito humanos nesse aspecto de... Eles não têm uma delimitação muito perfeita, enfim, eles vão se construindo pelos discursos e, enfim, eu achei isso muito legal. Bom, uma coisa dessa edição, bom, eu não mostrei ela por dentro, né? Que tem uma folha de guarda que tem esses escritos de prosa do mundo. Uma fotinho do autor. Aqui, e daí começa o livro. Eu achei ele bem confortável para ler. E aqui no final tem uma partezinha, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma folha um pouco mais acinzentada. É a parte do livro que tem os extras. Então a gente tem aqui nos apêndices um texto chamado Bazarov e seus irmãos, do Rubens Figueiredo, que é um pós-fácil do livro mesmo. A gente tem um texto muito legal do Turgenev sobre Hamlet e Don Quixote. Na verdade, ele escreve esse texto considerando que Hamlet e Don Quixote foram escritos no mesmo ano. Então é o que ele diz no primeiro parágrafo, e daí ele vai falar como é curioso e como são duas obras grandes, importantes, ele vai ampliar um pouco isso. Mas daí, na verdade, tem uma nota de rodapé que diz que eles não foram publicados no mesmo ano. Na realidade, Hamlet foi em 1603 e Don Quixote em 1605. Então Turgenev não sabia disso. Mas enfim, o texto é muito legal. Independente desse pequeno problema do texto, a ideia dele de discutir essas literaturas são bem interessantes. E também temos um texto sobre o Turgenev, do Henry James, que conheceu o Turgenev quando ele morava em Paris, então eles tiveram um contato. Fala sobre a obra dele, sobre ele como pessoa e tal, bem interessante. Bom, vocês sabem que literatura russa ainda é algo um pouco novo pra mim. Eu já li Guerra e Paz, e eu gosto muito, assim, é um dos livros da minha vida. E daí eu já li um pouco de Mayakovsky e li contos do Dostoiévski, conto novela, enfim, do Dostoiévski. É um tipo de literatura que eu tenho muita curiosidade de conhecer mais, então eu gostei muito de ler esse livro aqui. Gostei, então, particularmente também do desenvolvimento dos personagens. Bom, pessoal, é isso. Se você já leu esse livro, me conta o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.